Bem-vindo ao Gen TV Cast. Nessa edição especial, gente, já estava com saudade de fazer o Gen TV Cast. Nessa edição especial com um super convidado para falar um tema incrível que eu sou apaixonada, que é o empreendedorismo e o voluntariado. Então, fique aí que nós já voltamos. Pois é, meu convidado de hoje é um super amigo, né? Um amigo do coração, de toda a família. A gente já se conhece há um bom tempo, tem uma admiração muito incrível, assim, a gente tem uma conexão muito forte. E falar hoje sobre um pouquinho da sua trajetória e trazendo esse tema tão importante que está com tantas mudanças acontecendo nesse cenário. Então, seja bem-vindo, meu amigo Evandro Badin. E aí, tudo bem, Tatiane? Bom, que prazer primeiro estar de volta aqui à Gen TV, principalmente esse programa Gen TV Cast. A gente tramita já há muito tempo dentro desse trabalho do empreendedorismo, mas unindo o voluntariado, o ato de compartilhar experiências, o que facilita muito, principalmente para mim que trabalho com novas gerações, né? Então, se o meu trabalho é fortalecer esse espírito empreendedor nos jovens desde cedo, né, já entendendo que nós somos muito criativos na idade precoce, e acabamos ao longo do tempo perdendo um pouco disso. Como seria trazer o empreendedorismo, que está na veia de todos nós, junto com o voluntariado, com a experiência dessas pessoas, né? Agora, Badinho, a gente falar de empreendedorismo agora é a moda, né? Mas lá, quantos anos atrás? Fala um pouquinho dessa trajetória que você vivenciou, né, dentro do empreendedorismo, e não só como intraempreendedor ou como empreendedor, mas como um apaixonado para fomentar isso, porque eu vejo hoje que você é um fomentador do empreendedorismo. Vale trazer para os tempos mais passados, porque assim a gente vai se construindo ao longo do tempo, né? Eu sou de uma cidade pequena, né, contando com as cidades do Brasil, uma cidade chamada Chapecó, né? Somos quase que conterrâneos, passasse muito tempo por lá, e muito cedo já existia na minha família esse ato de empreender. Então, muito cedo também eu comecei a empreender a minha vida, né? Trabalhando numa empresa aos 11 anos. Naquela época, com 12 anos, se assinava a carteira de trabalho. E meu pai, sempre trabalhando no judiciário, já dizia desde cedo, você precisa contribuir com esse país, você precisa trabalhar. Então, dos 12 anos até os 16, eu trabalhava já numa empresa e estudava ao mesmo tempo. Já nesse período, eu comecei a me habilitar. O que é muito bacana para as novas gerações é entender assim, como eu me torno mais empregável, como eu fico mais querido do mercado. E naquela época a informática estava chegando. E eu lembro que o primeiro computador, microcomputador que a gente comprou, a gente trocou por um Fusca, por um carro. E um carro popular da época, então custava um computador que tinha uma memória pequenininha. E ali foi o começo de uma trajetória que depois virou, aos 16 anos eu montei minha primeira empresa, né, de sistemas de computação, fiz para algumas empresas de Chapecó. Aos 17 montei uma agência de publicidade, a BW Design, que até hoje tem logotipos lá na nossa cidade, e posteriormente vim para Florianópolis já trabalhando com o Sebrae, que também foi outra escola de formação. Então, é claro que hoje ser um fomentador disso é porque eu trago no meu DNA, na minha história, a experiência positiva de ter experimentado o empreendedorismo desde cedo, né? Eu acho que é muito difícil alguém ser voluntário e tentar, de alguma forma, inocular isso nas pessoas se ele não viveu isso, se ele não experimentou isso. É por isso que lá na Junior Achievement, numa das atividades que eu tenho hoje na minha vida, que é dirigir essa organização, que a gente pode falar um pouquinho, a gente cuida muito quem são os voluntários que vão contar ou que vão dividir as suas histórias com os jovens. Porque eles é que de fato inspiram, né? Trazendo eles como um todo, como pessoas, os seus medos, suas ansiedades, a sua coragem também, para que esses jovens possam seguir esse exemplo e se tornar empreendedores da sua vida, mais até do que criando empresas. Vamos deixar isso aqui bem claro. Bacana. Aqui no Gen TV Cast, a gente gosta de trazer um pouquinho de um novo olhar, né? Trazendo essa perspectiva. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho assim, quem é o Badin, né? Além das profissões, mas trazendo toda essa integralidade, que eu sei também que você é um cara que tem uma busca consciente, uma evolução, né? E vem até o teu trabalho hoje está muito relacionado em plantar sementinhas para uma nova geração, para um futuro melhor, né? Primeiro é o acreditar realmente, né? Eu acredito num mundo melhor.
né? E eu acho que quando a gente trabalha visões de futuro nas nossas empresas, que visão do futuro antigamente era ser reconhecido como tal, hoje não é mais isso. É você tentar enxergar um mundo onde esses jovens, por exemplo, tenham uma mentalidade e as habilidades para construir comunidades mais prósperas, por exemplo, que é a visão hoje de futuro da JA. Agora imagina, eu estou nesse propósito há 27 anos dentro da Junior Achievement. Se eu, como líder do processo, junto com todos os empresários que apoiam essa causa, que incentivam, que colocam o seu trabalho voluntário, se eu, a partir de mim, não tiver isso verdadeiramente dentro de mim, eu não consigo entregar um bom trabalho. Então, aqui vai também uma boa dica para a gente fala tanto em propósito, em ser feliz com aquilo que a gente faz. Eu brinco que eu faço o que eu amo fazer e ainda me pagam por isso, né? Então, isso aí é a maior realização que alguém pode ter, é estar. É claro que nós não estamos falando aqui para você, daqui a pouco, abrir mão das coisas que te geram resultado para você se manter, apenas porque você não está 100% conectado. Mas busque essa conexão. Quando você pergunta se eu sou um fomentador, primeiro que eu olho o potencial ilimitado dos jovens. Aliás, eu olho o potencial ilimitado das pessoas. Eu, às vezes, peco por acreditar demais nas pessoas. Eu acho que isso também é, por outro lado, um trunfo que eu tenho. Porque eu nunca olho pela prova, né, pelo ônus. Eu olho sempre pelo bônus. O que essa pessoa pode trazer para a organização, pode trazer para a minha vida. Eu, quando leio, às vezes, o meu currículo, né, eu brinco que a mãe adora ouvir o meu currículo, né, porque 90% das atividades que eu faço são voluntárias. Em vários conselhos, desde o conselho de ética de empresas, conselho de empresas, entidades que eu participo, todas voluntárias. A única fonte de renda direta que eu tenho, obviamente, é a Junior Achievement, algumas consultorias, mas eu mostro para as pessoas que se eu convido alguém para ser voluntário, eu primeiro tenho que ser voluntário. Eu tenho que dar o meu exemplo para que alguém possa daqui a pouco se inspirar e a partir daí seguir uma trajetória. É o ser para fazer e ter, né? E é interessante que esse teu olhar, que você também é apaixonado pela fotografia, que eu sei, né? Então, trazendo esse olhar também que você leva para o dia a dia, né? Trazendo essa beleza, esse olhar diferente, focado, vendo as potencialidades. Um grande fotógrafo, né, Henri Cartier-Bresson, dizia que a gente, quando fotografa, alinha a nossa mira do olho e do coração para construir uma cena. A fotografia é a arte da beleza, né? Eu consigo, na fotografia, ter a maior terapia do mundo porque eu consigo colocar toda a minha atenção e foco no finder da câmera, ou na lente, ou na tela do celular, e ali eu construo a beleza que eu quero entregar para o mundo. Então a fotografia, claro, que me ajuda muito, porque quando eu olho para a vida, quando eu olho para as perspectivas da vida, eu sempre olho por esse lado mais bonito. E isso é uma escolha, né, Tati? A gente escolhe olhar. A gente sabe, por exemplo, que a gente atende hoje 400 escolas no estado e entidades. Nós temos muitas organizações que têm realmente mazelas e questões muito difíceis de você encarar. Mas se eu consigo olhar de uma forma transformadora, de uma forma positiva, não vendo só o terreno árido, mas vendo o terreno verde, azul, né, rosa e as cores que a gente quiser colocar na cena, eu consigo transformar melhor. Porque eu já vou predisposto a uma transformação e não predisposto a chorar com eles. E eu brinco, a gente atende muitos jovens de baixa renda ou menos favorecidos, e eu digo, o sol nasce todos os dias exatamente igual, no mesmo formato, na mesma cor para todas as pessoas. E é por aí, acho que a gente tem que pensar. E é interessante trazer isso porque, com certeza, nesses 27 anos, você deve ter muitos exemplos que saíram desse desafio, né, para encarar através até da ferramenta do empreendedorismo ou até no intraempreendedorismo, mas que venceram na vida e que encontraram um novo momento com novos desafios. Sem dúvida. Porque a vida, ela muda de cenário, mas sempre os desafios vão estar. Você imagina que essa organização, Tati, ela está presente em 132 países, há 105 anos. Então é muito tempo de história. Você imagina quantas vidas já foram transformadas só aqui no estado, que nós estamos chegando a 900 mil jovens impactados. Quantas vidas foram transformadas que a gente nem conhece? Porque verdadeiramente o que a JA faz? Acredita neles. E diz que eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles se empenhem, né? Desde que eles foquem naquilo que eles quiserem. Então, verdadeiramente o que a gente faz é fazer com que eles se conheçam e se reconheçam em atividades, porque hoje é muito comum a gente ver jovens dizendo, eu ainda não sei o que eu quero, eu não sei o que fazer, e a tendência é que ele passe anos e anos repetindo essa frase. E o que a gente diz lá na JA? Se experimenta numa coisa que você não conhece,
Porque a partir dessas experimentações é que você se reconhece e começa a ver aquilo que você gosta de fazer. Hoje a gente está usando muito o termo dos filhos do quarto, né? Ou a geração 2 polegares, que são o quê? Os filhos do quarto são justamente aqueles jovens hoje, adolescentes, que já preferem ficar no quarto, maratonando uma série, jogando ou fazendo uma coisa, a sair na rua, encontrar os amigos, a fazer coisas. E a pergunta é, quando isso começa? Começa quando nós, pais, começamos a colocar uma televisão no quarto deles, deixamos de assistir a televisão com a família, começa quando a gente coloca também um computador, quando a gente entrega um device como um smartphone ou algo assim, e aí hoje a gente se frustra porque ele não quer sair do quarto. Então, como que a gente desconstrói isso? Tornando as nossas cidades e a nossa própria família mais atrativa. Porque ele empreende a vida dele quando ele sente uma necessidade. Se ele está bem lá no quarto dele, com todas as necessidades que ele precisa, por que ele vai se expor? Porque ele está numa etapa também de autoafirmação, muitas vezes. Então, qual é a ponta que está aqui? A ponta do voluntariado. Quando um voluntário vem para uma escola pública, diferente do professor daquela escola, ele começa a dizer para esse jovem, você pode ser o que você quiser. Você pode construir uma trajetória no caminho que você escolher. E ele acredita nisso. Além do que os pais em casa estão falando, que às vezes não são notícias muito boas, ou não são exemplos muito bons. Também não temos exemplos muito bons, às vezes, nas escolas. Tem exemplos ótimos, mas podem não ter. Quando esse voluntário vem, expandindo o horizonte desse jovem, e dizendo que ele já experimentou, que ele já viveu e que você pode viver também, isso muda. Isso faz ele virar uma chavezinha e dizer, por que não? Né? E o que nós mais precisamos hoje é de mais pessoas se voluntariem a isso. É trazer esperança, né? Porque quando você traz esse ambiente, e a gente pode olhar dentro, por que trazendo o empreendedorismo e voluntariado? Todo empreendedorismo, ou todo empreendedor, ou empreendedor em série, enfim, que tem uma história bem-sucedida, ele tem do lado o seu voluntariado. Ele trabalha o doar-se, porque é natural dentro do processo da evolução de qualquer pessoa trabalhar essas características que são essenciais. Né? Aquela frase que diz, quem não vive para servir não serve para viver. Não serve para viver. Usávamos muito isso no Interact Club. Aliás, os clubes de serviço foram grandes formadores de cidadãos para o mundo. Né? A gente nota até que os próprios clubes, as agremiações têm diminuído a sua potência por causa disso. Sim. Porque eles preferem nessa ficar transição de geração. Mas olha só, quando você fala nisso, me vem uma questão importante. Por exemplo, se a gente está entendendo que ele precisa de bons exemplos, porque a gente perguntava, quem nos inspirava na época? Primeiro os pais, a família, alguns professores que nos inspiraram na nossa trajetória e mais tarde alguns líderes nas empresas que a gente trabalhou, enfim. Se eu proponho menos experiências, eu tenho menos matéria-prima para sonhar, concorda? Sim. Então quando a gente fala que muitas vezes esses jovens têm talvez menos sonhos ou menos ambição, é porque talvez falte matéria-prima. E a matéria-prima é justamente a experiência que eu faço com que eles vivam para que eles possam somar essa matéria-prima para construir novos sonhos. Então, viajar, né? Assistir filmes, né? Documentários, isso tudo expande a nossa mente e nos faz sonhar. Se eu me fecho apenas em coisas muito pontuais, como um jogo que eu fico 24 horas jogando aquilo ali, o meu mundo vira aquele jogo. Então, sempre a nossa discussão é o que nós estamos entregando aos nossos jovens? Sim. E quem está entregando isso? Porque também isso é importante, né? Porque também não basta entregar a experiência, você tem que contextualizar para que ele consiga se ver naquela situação. Então é uma discussão que aí vai bastante tempo, porque as nossas maiores frustrações são como que a gente trabalha esse corpo docente hoje, porque isso para mim está muito na mão do educador, deste novo facilitador de conhecimento. Ele precisa se transformar, a família em casa precisa entender que precisa participar, porque vem tudo de casa. Aliás, tem uma pesquisa muito bacana que diz que assim, nós temos na primeira infância, até os 7 anos, muitas crianças que já vêm com habilidades maiores. Não vou falar aqui que elas são diferenciadas, elas vêm muito criativas, com um pensamento, e ao longo do tempo nós vamos cerceando esta criatividade, fechando esses canais, e quando ela chega à adolescência, com 13, 14, 15 anos, muitos desses canais da criatividade já foram cerceados. Pelos trabalhos individuais, pelas provas individuais, pela pouca coletividade, socialização. Então, os superdotados, entre aspas, que seriam na primeira infância, são aos poucos mutilados dessas habilidades, características, comportamentos, e ali, quando ele chega com 17, 18 anos, ele já tem medo. Ele começa a criar um medo que ele não tinha na primeira infância. Ele era audacioso, corajoso, ele fazia tudo, e ele era, todo o tempo, pelos pais, incentivado, encorajado.
E por que a gente para de encorajar quando eles chegam lá? Começa a haver mais punições, né? Mais agressões a essa criatividade, entre aspas. Como que a gente transforma a partir da família até os 7 anos, que encoraja ele, que acredita nele, que a escola continue fazendo esse trabalho, para que quando ele chegue com 14, 15, 16, 17 anos, ele seja de verdadeiro uma pessoa com autoestima elevada e consiga fazer da vida dela algo de valor, né? E a gente não percebe isso. Eu vejo que os grandes desafios que estão ocorrendo, né, existe uma grande transição de perspectiva, de paradigma. Tipo, nós éramos referências. Era o pai, a mãe, os avós, os amiguinhos. Agora a gente tem uma internet que virou um oceano. Só que o desafio é que é um oceano vermelho, ali tem de tudo. E aí, quando a gente deixa que, como você mesmo falou, esse quarto, esse lugar onde ele se isola, quais são as referências? Né? E é interessante aquilo que tu falou, porque conforme ele vai criando aquela visualização, aquele mundo vai se fechando. Porque os algoritmos, eles estão preparados para fechar, não para abrir. Embora a gente tenha um monte de informação. Só que é ilusão, porque essas informações, elas vão selecionando à medida que você vai visualizando aquele... Tem alguns pensadores, antropólogos, que estão falando em uma paralisia frenética. E o que quer dizer? Pô, mas isso é antagônico. Paralisia e algo frenético. É por quê? Porque os jovens hoje, eles estão sendo tão bombardeados com tantos assuntos e tantas coisas, e de forma muito superficial, estou falando aqui, que eles paralisam frente a tantas possibilidades. Isso é mais ou menos quando a gente chega num lugar que tem um estacionamento e tem várias vagas. E você não sabe onde estacionar porque tem muita vaga. Sim. E aí você fica, onde é que eu coloco? E aí você põe de ré aqui. Isso, se tiver só uma vaga ou 2 vagas, você vai pôr seu carro de ré lá certinho. O que está acontecendo hoje com a nossa juventude é isso. Eles estão paralisados frente a tantas possibilidades, vendo profissões que estão sumindo, vale a pena a gente citar. Sim. Então tem muitas profissões. Ontem mesmo estava conversando com um jovem que é copywriter, que fazia descrição de áudios, por exemplo. As ferramentas hoje já estão nos permitindo ampliar os nossos braços. Então várias profissões ou funções que nós temos serão substituídas. Mas muitas novas, muitas novas, fala assim, 2,5 vezes mais de atividades novas que vão ser feitas a partir destas novas tecnologias. Então você imagina um jovem de 15, 16 anos que olha para um oceano, como você falou, de oportunidades ou de possibilidades e ele trava, porque ele não consegue escolher, porque é muita coisa na frente dele. E isso acontece. Eu não lembro agora o antropólogo que falou sobre... E é interessante essa questão também, porque aí nós temos as escolas, a educação em si, que eu vejo que a Junior, ela vem nesse contraponto, trazendo uma perspectiva. Só que é uma gotinha também dentro do oceano. Complementando, né? Está fazendo o seu esforço, mas que a gente precisa repensar muito essa questão da educação. Como você falou, ela não é inclusiva, ela é meio que separatista dentro do processo. E esse é um preço muito grande que a gente vai pagar para essas futuras gerações, porque eu gosto de dizer assim, eu nasci e por muitos anos conheci a tecnologia, o computador com 16, 17 anos, 8 anos. Então a tua base, a formação, tu já não depende daquilo. Já os jovens e crianças que estão nascendo, eles já nascem nessa era da informação. E assim, ó, quando você vai para a prática, embora eles sejam nativos digitais, como a gente fala, né, essas 2 últimas gerações nasceram com o smartphone praticamente na mão, não com isso, mas pelo menos com um computador. Você nota também que eles são muito analógicos em outras coisas. Porque o que acontece? Embora você tenha toda a tecnologia, tenha todos os devices disponíveis, se você não souber usar isso para a vida, pouco importa. Ele vai ser para um mundo paralelo. É mais ou menos isso que eu estava dizendo. Tipo, ele não está na prática do dia a dia, porque perdeu-se esse contato, olho no olho. E mais, Tati, olha só. Quando você chega numa sala de aula, com adolescentes de 15 anos, 16 anos, estou falando do primeiro ano, segundo ano do ensino médio, e você pergunta para eles assim, vamos lá, vocês todos têm um smartphone na mão? Temos. Quem aqui tem o seu documento de identidade no celular, sua carteira digital aqui no celular? As coisas básicas do dia a dia, né? Quem tem aqui as ferramentas suficientes, né, de bancarização, de um gov.br, que você tem que ter desde cedo, neste device que é importante. E você vê que, às vezes, eles tiram a carteira e tem o CPF impresso no bolso. Então, ao mesmo tempo que eles estão com tudo isso disponíveis, eles não sabem tornar isso útil para a vida, muitas vezes. E outra coisa que acontece, ao mesmo passo que eles estão muito frequentes no uso do celular, e aqui vai também para os pais, a gente não precisa lutar contra isso, né? O smartphone não está na mão só dos adolescentes, está na mão de todos nós, e muito boa parte do nosso tempo a gente está com isso na mão. Sim.
Então a guerra não é contra o celular, Não. é entender como esse smartphone me entrega o que eu preciso e me ajuda na vida. E essa vai para os pais por quê? Porque às vezes esse jovem é tão conectado no computador que você pedir para ele ir no mercado, comprar uma lâmpada queimou e trocar a lâmpada, ele não consegue. Sim. Ele não sabe. Que é uma coisa, entre aspas, simples, né? Que poderia ser fácil para qualquer pessoa. Só que essas habilidades para a vida precisam ser entregues. Hoje, por exemplo, a semana passada eu estava com a diretora da Fundação Educacional de São José, e ela me contando que uma das demandas muito grandes são pessoas de maior idade, mais idade, falando aqui 60 a mais, que querem hoje utilizar a tecnologia para suas vidas. E aqui a maior demanda são dessas pessoas querendo aprender a utilizar o smartphone. Olha, tu também tem esse outro lado, né, Sim. Tati? Que é o que a gente chama de economia prateada, né? Dessas pessoas que vão ter que ser absorvidas pelo mercado, porque a gente está com a longevidade crescendo e as empresas contratando 30 anos, 35 anos. Chega nos 40, 45, já começa a ter dificuldade de acesso às empresas. Como que a gente vai olhar também para essas pessoas que têm muita história de vida? Podem não ter a velocidade, talvez, de um jovem de 25 ou 30, mas terão também que ser absorvidas. Então, tudo isso, o voluntariado pode ser legal, a experiência empreendedora pode ser legal, e nós temos que nos adaptar como negócios, como empresas, para absorver tanto as novas gerações quanto essas gerações com um pouco mais de idade. Você nota, por exemplo, que por que os jovens hoje trocam de emprego tão frequentemente? Ou por que nós temos ainda 24%, 25% de taxa de desemprego até 24 anos? Daqueles que querem trabalhar, não estou nem falando aqui geração nem. Porque as nossas empresas não estão sabendo receber as novas gerações e também desaprendendo como receber uma pessoa de 50 ou 60 anos. Então, vai ser necessário também um estudo por parte dos próprios empreendedores de como adaptar as suas empresas e aceitar as diferenças, reconhecê-las e aceitá-las, para que eu consiga ter por mais tempo um jovem dentro do meu negócio, que possa eventualmente seguir carreira e que eu possa trazer de volta uma pessoa que está com 50, 60 ou 70 anos e que daqui a pouco ainda pode ser muito interessante para o meu negócio, como diversidade. Então tem muitos desafios aí, né? É isso que eu ia dizer. Na verdade, assim, acho que um dos grandes desafios é essas mudanças que está acontecendo de paradigma. Sim. Porque antes tu ficava 30, 40 anos, se aposentava numa empresa. Agora já não, é essa geração mais leve. Mas como criar estratégias para que a empresa possa se manter? Porque não vai mudar esse paradigma do jovem. Não, a tendência, inclusive, é que ele se exacerbe. Exato. Nós estamos vendo aí os trabalhos remotos, a questão dos nômades digitais. As empresas precisam estar adaptadas a todos os formatos de trabalho. Exato. O problema é que quando começa a existir muita resistência, tem uma frase da 3M que diz assim, que o maior ponto de vulnerabilidade de um líder, né, é a confiança excessiva na sua receita de sucesso. Quando ele acha que só tem aquele formato, né, que o futuro do trabalho é esse, eu vou focar nisso aqui, ponto, eu me fecho para todas as outras possibilidades. E eu me fechando, eu não me torno mais uma marca atrativa. Que uma pessoa não vai se candidatar a uma vaga de uma empresa ou que é muito rígida, ou que não sabe receber. Então, é claro que falando aqui de empreendedorismo, os novos empreendedores precisam entender que eles trabalham com 4 gerações ao mesmo tempo, né? Que está consumindo do netinho pai, né? Todas as gerações, até às vezes o bisavô. Quantas famílias hoje, nós não tivemos muito tempo com os nossos bisavós, porque com 60, 70 anos eles iam embora. Hoje você tem avô, bisavô. Pelo menos bisavôs nossas crianças já têm, porque a gente está ficando mais longevos. Então, isso é um desafio para o empreendedor? Claro que é. Claro que é. E quanto mais eu me blindo e me fecho achando que a minha receita é a melhor, que eu sempre fui assim, então eu vou continuar assim, essa é a tendência que as empresas têm maior dificuldade, onde elas vão ter o maior ponto de inflexão. Porque eu acredito muito que para esse processo, a inovação que ela precisa ser encarada, mas não com a inovação, como as pessoas ainda estão muito distantes, é trazer para o dia a dia uma melhoria contínua. Pronto. Né? A gente vê que tudo acontece gradualmente e as mudanças acontecem, raras as intervenções drásticas que acontecem de grandes mudanças. Não, os sinais já estão acontecendo, já tem uma mudança, né? Quando a gente fala de inovação, bom trazer esse tema aqui pro cast, porque assim, inovação parte de um processo abordagens mais conhecidas hoje é o Design Thinking, mas tem várias outras abordagens, é sempre centrado nas pessoas. Não existe inovação tecnológica apenas, porque a tecnologia, a velocidade das pessoas tem que acompanhar a tecnologia. Então, se a gente não desenvolver não ampliar a nossa consciência sobre as coisas, não adianta colocar uma super tecnologia na nossa frente que não vai saber utilizar. Como o processo é centrado nas pessoas,
A melhor ferramenta que a gente conhece hoje é o mapa da empatia, é me colocar de fato no lugar do usuário, que é o nosso colaborador, que é a pessoa com quem eu trabalho, e aí eu coloco o colaborador e, por outro lado, o meu usuário, que é o cliente, muitas vezes. E se eu consigo me colocar no lugar dele, eu vejo as necessidades dele. Então, aonde que eu inovo? Justamente nos pontos onde não existe, vamos supor, a satisfação ou a usabilidade. Então, quando um usuário, seja ele um colaborador da empresa ou seja ele um cliente, fala de um ponto de inflexão, ali no mapa da empatia que eu me coloco no lugar dele e digo o que eu posso mudar no meu processo, e isso é inovar. E às vezes é uma viradinha só. E eu torno esse cara, bom, agora eu gostei, eu quero continuar consumindo dessa empresa, eu quero continuar trabalhando nessa empresa. Então, a gente pensa sempre em inovação com a base da tecnologia. E a inovação é um processo centrado em pessoas. Da insatisfação da pessoa, no tempo que a pessoa perde, ou no custo que ela tem, ou no tempo que ela espera, tudo está baseado na necessidade da pessoa. E é ter esse olhar integrativo, né? É desde o colaborador interno, porque muitas vezes as empresas elas investem para o externo. E esquecem de olhar que a entrega só vai acontecer para o externo. E principalmente assim... Se tiver no interno. Como que eu enxergo também essas pessoas, né? Como que o empreendedor enxerga os seus, como o empreendedor enxerga o seu cliente, como o empreendedor enxerga o mercado, né? E o empreendedor, conforme ele enxerga e acredita, ele vai também na forma de um halo, levando para toda a equipe. Como você quer uma equipe que inove, que não tenha medo de errar, se você, como empreendedor, pune o erro? Se você, como empreendedor, diz assim, quanto vai custar essa tentativa? Não. É errar rápido, né? É tentar, deu, não deu, volta, vamos tentar uma próxima. Então, hoje, esses processos de inovação, às vezes as pessoas pensam, mas inovar é uma coisa simples. É uma coisa simples, tem processos de inovação que são muito simples mesmo, mas exige tempo, dedicação, dinheiro. É que acho que no início tu estava falando, transformar a inovação dentro de um processo, de uma cultura, porque senão não tem a transformação. Exatamente. Porque eu vejo muitas vezes as empresas, elas investem em grandes construções ou equipamentos e até próprio software, vamos dizer assim, que está nesse processo, e até investem em pessoas, mas muito mais para reter talentos, e não para promover o talento, né? Potencializar o ambiente que a pessoa se sinta com qualidade de vida. Eu sei que a Gente TV já está trabalhando nesse processo da indústria 5.0, do empreendedor. Nós estamos falando de tecnologias humanas. Isso é até um termo interessante, né? Tecnologia humana. Por quê? Porque nós chegamos num ponto onde a tecnologia já avançou tanto que o crescimento já não é mais exponencial. Existe um crescimento, uma melhoria, né, em todas as tecnologias que a gente está tendo, mas ela já não tem a velocidade que teve na década de 80 e 90, principalmente. Então, se ela é incremental agora, o que eu preciso desenvolver? As pessoas. Exato. O potencial criativo dessas pessoas, a sensibilidade dessas pessoas. As soft skills começam a trazer paciência, por exemplo, como uma soft skills importante, que não se falava tanto disso. Falava-se muito em flexibilidade, que tem a ver com paciência. Eu ser flexível, claro que estou exercitando a minha tolerância, mas a paciência começa a aparecer como uma skill importante. Ou então, quando eu olhava para a criatividade, não é só a criatividade, é a inovação. Porque ser criativo não quer dizer ser inovador. Sim. Todos somos criativos. A inovação ela só acontece quando ela faz bem para alguém. Aí ela vira inovação. Então, ser criativo e ser inovador são coisas diferentes. Então, como eu uso a criatividade, a nossa criatividade, a favor do meu negócio ou daquilo que eu quero? Eu falo sempre, Tatiane, lá na Junior Achieve, que ser empreendedor é empreender a própria vida. Né? Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque às vezes as pessoas nos ouvem e pensam que a gente está aqui só para criar novos negócios. Não. Nós precisamos mudar os comportamentos das pessoas. Quando eu mudo o meu comportamento empreendedor, eu acordo predisposto a uma vida melhor para mim e para os outros. E se eu empreendo a minha vida, eu posso empreender a minha vida fazendo qualquer coisa. Empreendendo o meu tempo numa viagem, empreendendo o meu tempo numa empresa, na empresa que eu trabalho, né, sendo um profissional. A gente está trabalhando numa empresa hoje, nossa mantenedora, o tema do ownership, que é a atitude de dono, o senso de dono. Como que eu estabeleço com que as pessoas se sintam donas do negócio? Se essa mesa que eu trabalho é a minha mesa e eu cuido dela como se fosse minha, é certo que a empresa ali na frente vai ter melhores resultados. É mais ou menos o que a gente fala hoje nas nossas ruas. Ah, minha rua. Mas você cuida da sua rua? Quando você varreu a sua rua? Ah, não, isso é um problema lá da empresa da Concap, do lixo. Não chama minha rua? Que, na verdade, empreender é ser responsável pela sua própria vida. Aí está no ambiente de trabalho, trazer... Eu gosto muito de dizer assim, eu comecei como intraempreendedora.
Mas eu sempre tive essa visão que o negócio, eu era telefonista, dizer que aquele telefone era meu telefone. Dava como se fosse meu. É meu. É. Porque se você não faz esse processo, eu gosto sempre de dizer assim, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. E o quanto antes a gente despertar, entender que a gente não está trabalhando para o outro, seja numa empresa onde eu sou colaboradora, que é o empreendedorismo, ou seja no empreendedor. E quanto mais você tem quanto mais é maior a tua empresa ou o teu grau de empreendedorismo, maior a tua responsabilidade. Dentro da empresa, eu acabei de prefaciar um livro, acho que até já te dei, Capital mais Trabalho, uma justa contratação. Verdadeiramente hoje, quando a gente entrega o nosso talento, o nosso tempo para um negócio de terceiros, eu tenho, então, o capital e o trabalho. Nesse caso, eu estou entregando o meu trabalho por um capital, né? O que é uma justa contratação? É que a gente se contrata. Então, eu posso contratar o teu talento, ou eu posso contratar o teu recurso, mas, verdadeiramente, quando há um contrato entre empreendedores, e não entre funcionários, entre empreendedores, você é empreendedor da sua vida, eu também. Neste caso, eu preciso contratar o teu talento, porque o teu talento é importante para mim. Então, nós nos contratamos. E potencializa. E eu digo para você, eu espero isso de você, você vai dizer o que você espera de mim. E nesse momento a gente pode trocar talento por dinheiro, mas poderia ser o inverso. Sim. Né? Você me contratando o meu talento e eu remunerando de alguma forma. Então, isso não acontece na prática. E é isso que eu ia te perguntar, né? Como tu vê isso dentro do cenário que a gente está vivendo? Porque eu sei que, assim, não é uma tendência, é o caminho que está indo cada vez mais, está exigindo que se a gente quiser realmente viver uma vida, não sobreviver ou ser controlado pelo passar o tempo, porque hoje a paciência é um dos pontos importantes, porque a ansiedade está toda. A gente e aí nunca teve tanta ansiedade. Então nós temos que entender qual é esse cenário. Eu vejo muitas empresas mais exponenciais trabalhando em equilíbrio, com o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é tudo na nossa vida, né? Ao mesmo passo que a gente exige nessa dupla contratação, que você cumpra o que você prometeu e eu o que eu prometi, eu tenho outras faces da minha vida que precisam ser postas. Hoje tem um termo chamado Employee Branding. Ainda não tem no Brasil uma tradução, é como se assim, fosse uma marca atrativa para as pessoas. Employee Branding quer dizer o seguinte, como que eu construo um ambiente onde as pessoas venham integrais? Você vem trabalhar na minha empresa como a Itatiane de corpo e alma, com todas as suas dores, dificuldades, com todas as terapias, com tudo que é você vem. Você não é mais como antigamente, que você deixava os seus problemas em casa e vinha trabalhar e não me fala de problema aqui na empresa. Você tem um trabalho a cumprir. Não. As empresas mais atrativas, elas compram, entre aspas, claro, a pessoa como um todo. E elas propõem no ambiente de trabalho esse equilíbrio. Você não está aqui para se matar em 8 horas ou se matar em 6 horas. Você está aqui para contribuir para um negócio. Então, quando você enxerga o negócio como um todo e para onde ele está indo e você se sente parte desse processo, você se entrega como você é de verdade. E você chora na empresa. Até e você fica triste. Até mesmo porque tu não consegue deixar fora. Porque aquilo era uma falácia. É uma falácia. Eu lembro de cenas, eu muitos anos palestrei para o Sebrae, que tinha até uma imagem num slide que eu tinha que você pendurava o coração ali no vestiário e ia trabalhar. Pensa. E a gente falava disso porque a época era da produtividade. E depois nós fizemos a época da qualidade. Porque a reengenharia começou a trabalhar assim, por que a gente tem que trabalhar só na produção? Sim. Nós temos produtividade, mas com qualidade. Aí da qualidade nós vamos vindo para a ética. Da ética a gente vai vindo agora para o equilíbrio, né? Para a pessoa. Então nota que os movimentos, e agora a gente fala com o ESG, por exemplo, a gente está falando do que verdadeiramente? Continuar melhorando a forma como as empresas governam o seu negócio. A governança dentro do ESG, ela vai muito além de garantir apenas uma condição de transparência. É como eu governo democraticamente, né? E depois eu trabalho os outros pilares, né? Que é o environment. Não estamos falando aqui de greenwash, de fazer uma campanhazinha, não sei o quê, e dizer que eu faço ESG. Não. É como é que eu olho para o meu impacto como pessoa e como empresa no meio em que eu estou inserido. E o social não é fazer campanha do agasalho. É como é que eu garanto os direitos de todos os colaboradores, que eu trato eles como pessoas numa gestão humanizada. Então, se você olhar para o ESG, que será mais um movimento que vai passar, como todos que vieram, e isso é normal que aconteça, mas estamos vivendo ele para nos melhorarmos, como que eu olho de maneira mais profunda para isso?
É isso que eu ia te falar. Porque geralmente as pessoas pegam como fosse a superficialidade. Isso. Ah, pega aquela palavrinha e aí eu vou aplicar. Só que se você leva desta maneira, você não cria transformação e nem cria o processo que você está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Quantas empresas a gente está vendo que deixou de existir porque não evoluíram tecnologicamente? E agora a gente vê que tem toda uma tecnologia, só que é como se tivesse uma Ferrari e não olha para a necessidade básica do dia a dia. Eu vou fazer um contraponto na tua fala. Essas empresas que deixaram de existir porque não evoluíram tecnologicamente, elas não evoluíram como pessoas. Não, é Não isso? Porque teve alguém que disse que não quis adotar essa tecnologia. Teve alguém que Olhou não com acreditou. superficialidade. Ah, vamos implantar o software. Isso não porque vai precisa lá. acontecer. Ah, deve lá, implanta, tipo, mas não usa para os processos, para aquilo. Tem uma frase da Startse, eu não me lembro se eu ouvi isso do Cruel ou do Bonelli, foi do Bonelli, que falou assim: comece a cavar o poço antes de sentir sede. Olha que frase bacana. Nossa. Antes mesmo de eu sentir esta dor de eventualmente o meu negócio começar a perder escala, perder relevância, eu já estou cavando um outro poço, eu já estou cavando um outro lugar para encontrar água clara e limpa. E olhando para isso, quando a gente fala de inovação, quem cava primeiro vai tomar água mais limpa, né? Quem chega primeiro toma água limpa. Então, pega empresas hoje de cenário mundial, a própria JBS, eu li um case dela não faz muito tempo, ela tem outras 5 frentes de negócio além da carne bovina tradicional. Então ela já está investindo em carne a partir de plantas, já está investindo em Coca-Cola, outros... né? Coca-Cola. Que teve migração Rede conforme Globo, foi. a gente fala da Rede Globo. A Rede Globo tem N negócios, né? Não é só a televisão que é a interface mais conhecida. Como que essas empresas perpetuam essa marca? É por quê? Porque elas vão cavando vários poços enquanto elas estão bem, com vigor. Porque quando eu estiver cansado, eu não vou mais conseguir cavar o poço. Muito bacana essa tua percepção, Evandro, de cavar o poço antes da gente sentir sede. Mas na prática, como é que nós podemos levar essa visão para a pessoa que está aqui assistindo a gente e que esteja, talvez, não percebendo todas essas mudanças que estão acontecendo? Eu acho que a gente pode olhar assim a partir de 2 prismas, né? Primeiro, a partir desta geração que está vindo, que para mim é uma grande preocupação, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esses jovens que estão chegando no mercado e, de alguma forma, estimular mais com que essas pessoas que têm mais histórias de vida possam compartilhar nos espaços em que esses jovens estão as suas boas experiências. Porque se eles estão paralisados por tantas oportunidades que têm, eles precisam ser estimulados também por alguém que já trilhou algum caminho desse que possa contar a sua experiência. A gente fala sempre assim: ah, você quer ter uma Ferrari? Você quer ter um relógio tal? Ah, eu quero. Aqui está o caminho. E esse caminho não tem atalho. A gente não pode vender atalhos para os jovens. Hoje estão muito acostumados a achar um jeitinho de fazer mais rápido. Ah, eu pego uma resenha, eu faço não sei o que. Não, você tem que ler o livro. Foi vendida uma ilusão, né? Então, na superficialidade, eu acho que entendo sobre alguma coisa e profundamente eu não entendo. Então, a gente tenta vender caminhos de fato, que às vezes não são tão fáceis, né, que vão exigir dele um pouco mais, mas sem atalhos. Então, olhando para os jovens, eu acho que isso, mostrar que, sim, eles podem realizar aquilo que eles querem, mas que existe um caminho que eles têm que trilhar. Para as pessoas com um pouco mais de idade, eu me preocupo aquelas que estão se calando, porque elas estão vendo um cenário muito difícil e elas olham, por exemplo, para essas novas gerações, não, eles não querem nada com nada, eles não se interessam por nada, eles querem ficar pingando de emprego. Ora, se isso está acontecendo e é geracional, e nós vivemos várias mudanças geracionais, cada vez mais curtas agora, como que eu olho para essas pessoas de maneira aberta? São assim. Ok, se eles são assim, o que eu posso fazer para estimulá-los? Eu diria que eles estão assim. Eles estão assim. Porque eles podem verdade. ser, essa é a potencialidade, eles estão. Eles estão desta maneira. Quais são os ambientes ou as circunstâncias que eu posso construir para que eles comecem a pensar de uma outra forma? Que eles comecem a enxergar, por exemplo, uma empresa em algo que ele possa construir uma carreira, como antigamente a gente fazia. Aí você vai dizer, mas Evandro, é geracional, eles querem querem experimentar tudo do mundo o quanto antes, que é isso que a gente ouve deles. Eu quero experimentar o mundo em todas as possibilidades que o mundo puder me entregar. Ok, mas como é que eu faço com que o meu negócio, a minha iniciativa, seja atrativa por um pouquinho mais de tempo para ele? Tem caminhos. Porque você imagina que se todas as nossas empresas,
essas novas gerações virem para ficar apenas 3 meses ou 6 meses, ou no máximo um ano, o turnover vai ser tão alto que eu não vou criar cultura. Sim. E nós falamos agora de cultura. A cultura organizacional, ela se dá por pilares mais sólidos, valores que a empresa tem. Mas se as pessoas só ficam ali 6 meses, 8 meses, um ano, como que eu construo essa cultura? Porque vão tornar as empresas também superficiais. É quase paradoxal. Se eu tenho um entrante que pensa assim, mas eu tenho ao mesmo tempo uma necessidade de criar cultura dentro da empresa, valores, né? Ter esse novo paradigma, esse olhar diferenciado, como que eu construo com uma geração que está vindo diferente? Desafios bem grandes aí para todos nós. Muito interessante essa tua colocação de olhar esses... E eu estava pensando aqui, quando tu estava falando, o quanto é importante a gente parar de ficar apontando as falhas das gerações diferentes e até as pessoas diferentes, porque é isso que a gente está ficando uma sociedade doente. A gente não faz o bem individual, a gente tem a responsabilidade individual, mas se você quiser fazer o bem, você precisa envolver o outro. E hoje o que a gente está criando é um distanciamento com o outro, por estar focado naquilo que é de pior do ser humano e não naquilo que é o melhor. Que é uma das bandeiras até que a gente tem aqui, de trazer esse olhar de percepção de que se nós não fazer algo, nós vamos deixar para a próxima geração? Não vai acontecer. E assim, e fortalecendo muito o ego, né? Fortalecendo muito o egocentrismo. Autossatisfação. Autossatisfação, buscando só aqueles prazeres mais pontuais, mais imediatistas, né? Ela é uma geração mais imediatista do que a nossa, com certeza, porque quer experimentar o mundo e agora eles têm acesso ao mundo, Sim. Coisa que talvez 20, 30, 40 anos a gente não tinha tanta facilidade. Mas a pergunta é, não vai ser batendo de frente com essa nova geração que nós vamos transformar o coletivo? Vai ser acolhendo do jeito que ele é e propondo experiências que façam sentido para ele. Porque assim, eu ouço muito empresários com um pouco mais de tempo de caminhada dizendo assim, aqui eu não aceito isso, aqui eu não permito isso, só que assim, isso vira uma barreira tão forte, tão grande, que esse jovem não vai se candidatar a uma oportunidade ali. E aí, se tu olhar para uma questão de futuro, longevidade dos próprios negócios, que negócios serão esses que vão nascer? Que a gente está falando tanto em startup, que agora o mundo... Mas startups, a cada 1000 vai ter 5, 6 que vão se destacar. Que é ilusão, né? Que é uma ilusão, que é o começar... É tipo aquela coisa... É começar rápido de forma... já de uma forma escalável e que eu possa vender ali na frente. Nascem assim. Mas não é assim o mundo de verdade. Bom, a gente sabe que para uma árvore poder ser sustentável, ela tem que crescer para baixo também. Tipo, é a raiz. E o ser humano está esquecendo das suas raízes, das raízes dos seus negócios, que é uma das coisas que a gente vê, é o princípios. Que o princípio não importa a geração que a gente está vivendo. E vamos lá, né, Tati? Tantos influencers por aí. Fique rico até 30 anos. Não sei o quê. É isso assim. que eu tô dizendo, ele tá buscando uma superficialidade, porque ficou rico aos 30 anos. Se você não buscou algo... Não, e se buscou, se tu tem todo o dinheiro do mundo, tu vai estar vazio. E isso tem acontecido. A gente tem ouvido muitos relatos, por exemplo, de pessoas jovens que chegaram milionários rápido, e não estão felizes. E que agora não encontram sentido para a vida. Exato. Né? Então, ok, não é nem 6 nem 60, claro que a gente não quer aqui generalizar nada, né? Se eu falei aqui alguma coisa... Mas eu quero dizer assim, como é que a gente propõe um equilíbrio? Que esse conflito geracional seja um pouco mais leve para a gente lidar. Que a gente ouça mais esses jovens, entenda por que eles se sentem assim. Né? E às vezes a culpa também tu vai encontrar lá em casa, na família, né? Que, como eu falei, a gente está criando às vezes uma bolha para eles, né? Eu não sei você, mas assim, na minha história, quanto mais cedo você experimentava o mundo, era melhor, e você era estimulado a isso. Hoje parece que mantê-los em... Não, filho, fica tranquilo, você vai estudar, apenas estudar, você vai fazer uma faculdade, só faz a tua faculdade, tira boas notas. A vida não é isso, né? A vida é propor experiências o tempo todo. Ok, você não vai trabalhar, mas que outras atividades complementares, correlatas, ou em tempos outros, você pode fazer para se melhorar? É como se a gente tivesse um melhor ambiente, vamos dizer, melhor, eu quero dizer, de condições, porque hoje a gente tem as condições, só que por não estar
olhando para esse jovem ou para as pessoas no modo geral, porque a gente aqui inclui também os nossos idosos, né? Claro. Porque tem esse olhar, porque existiu um avanço tecnológico, que nem você falou. Quantas pessoas que estão, às vezes, Quem consegue acompanhar, né? excluídas. E, ao mesmo tempo, esse jovem que está num processo acelerado, achando que a vida deles é aquilo. Você resume aquilo ali. Então, é trazer esse encontro, acho que eu gosto muito de usar a palavra humanização, né? Que é a gente começar a parar de querer projetar as nossas soluções para o outro e ser uma solução dentro do processo no mundo. Acho que aquilo que você falou antes é muito interessante, de olhar para as cidades, olhar para as empresas como ambientes que possam estar gerando uma integração. Eu fico te ouvindo e fico pensando assim, quantos desafios, né? Agora, uma das coisas mais importantes é você enxergar e reconhecer, né? Existe um desafio aqui. Existe um desafio aqui. Porque se também a gente achar que está tudo bem, nós vamos estar nos iludindo. Se achar que está tudo ruim, também estamos iludindo, porque tem coisas muito boas, a gente vê toda hora trazendo grandes histórias. Como que eu pego essas grandes histórias nos terrenos mais áridos e faço com que isso converse? Acho que vem lá no nosso início da nossa conversa, né? Como que eu proponho que este exemplo inspire alguém a talvez mudar a sua forma de ver o mundo, de perceber o mundo, E tu não percebe, trabalhando até com os jovens e olhando para todo esse mecanismo, que você convive com muitos empresários que são longevos, tipo, muitos anos empreendendo, né? O cenário que se apresenta é que, se cada um olhar e valorizar as características daquela geração, ou seja, valorizar a característica, porque assim, se nós olhar a geração Baby Boomer, tipo, eles reconstruíram o mundo. Baby Boomer foi o que mais construiu riqueza, por exemplo. Né? Que não então, qual é a qualidade que tem ali? Resiliência, né? Força. Poxa, levavam muito na cabeça. Tem um lado que às vezes não precisa mais ser tão daquele jeito, tipo, não é talvez uma palavra educação, mas sim instrução. Eu vejo aquela questão dos avós, né, trazendo aquele olhar instrutivo. Não é uma coisa que educa em si, que é um papel mais do pai, da mãe, mas trazendo uma orientação. Então, se tu traz esse olhar, trazendo valores, trazendo essa força do ser humano, que o ser humano está se perdendo, porque ele E tá o contraponto são famílias menos estruturadas. É isso que eu estou dizendo. Você tem família menos estruturada, ele às vezes não tem contato, às vezes, com o pai, porque às vezes não tem o pai em casa, ou ele é construído por uma história de um terceiro. Então, claro, se tu tem uma fragilidade no seio familiar, né? Tu já tem um gap ali, né? Quando ele chega na escola, aos 7 anos, ele já teve um gap de estrutura familiar, de exemplo, de valores, né? Do certo e errado. Porque isso que nós estávamos falando, buscando equilíbrio. Se tu olhar as relações também, ela tem um desafio, porque elas não estão muito imediatistas. Por quê? Porque é aquela autossatisfação. Então, buscar o equilíbrio, entender, poxa, nós estamos vivendo um cenário com oportunidades, com talvez mais oportunidades, mas ao mesmo tempo, se nós nos resgatar como seres humanos e entendendo que a gente precisa olhar para esse aspecto, porque das principais novas oportunidades de profissões que vão existir, não é uma questão de tecnologia. A tecnologia já substituiu na parte tecnológica a inteligência artificial. Eu fico encantada com a inteligência artificial. Cada dia... Só que se o ser humano não entender que eu preciso usar a tecnologia e não ser usado pela tecnologia, não precisa ter medo. Acho que é entender qual que é o meu valor como ser humano. É isso que vai ter valor para os próximos passos. E a gente volta sempre para a emoção, né? A tecnologia não vai te dar essa emoção, né? Nós hoje vemos, por exemplo, que os algoritmos estão comandando muito, mas se não tiver um bom prompt, né? Se eu não tiver uma boa pergunta para fazer para o algoritmo ou para uma inteligência artificial, ela vai me entregar aquilo que ela entregaria para todo mundo. E se todo mundo receber mesmo uma resposta, né? Quer dizer, como que a gente cresce como civilização, como pessoas, né? Se todo mundo caminhar para uma mesma resposta algorítmica. Então, hoje está se falando muito em como elaborar boas perguntas, como ter bons prompts. E aí eu estou falando de senso crítico. Se eu paro de desenvolver o senso crítico, eu vou para a vala comum. Então, por que as escolas se preocupam quando hoje um chat GPT ou qualquer outra tecnologia parecida, como Copilot e outros, e eu vou lá e o aluno vai e usa aquilo ali, é como se estivesse favorecendo a que ele estudasse menos? Não é isso. Porque se ele não souber perguntar,
Exato. A resposta que ele vai ter vai ser tão comum que hoje, inclusive, está fácil você saber que isso aqui foi criado, por exemplo, por alguma ferramenta dessa. Então, eu acho que aí sim, eu acho que nós temos uma grande evolução tecnológica, mas nós temos uma baixa evolução de consciência. Então, acho que a gente tem que voltar de novo para a pessoa, né? E como a pessoa, usando a tecnologia, exponencializa os seus sonhos, né? Suas vontades, seus desejos. Esse é o caminho. Gente, que papo bacana. Mas para a gente ir fazendo esse fechamento, porque não vai ser o primeiro, não vai ser o último que nós vamos ter, né, Badim? Até uma das coisas que eu estou provocando você para a gente ter esses conversas mais com frequentes, outros né? Empreendedores também, trazendo em evidência tanto o empreendedorismo, empreendedores que estão fazendo diferença, como também o voluntariado, que é como eu falei, para mim, eu acredito que tudo está em construção. Uma das coisas que eu busco, que busquei de estratégia sempre foi trazer o voluntariado dentro da empresa. Porque você traz isso e você desenvolve um senso de pertencimento, de colaboração. Então, acho que também esse é muito importante, porque a gente traz... Eu me lembro a primeira vez que eu fui lá como um voluntário na mini empresa. Voluntário na mini empresa. O quanto é valoroso você, né, poder contribuir. E existem vários projetos. Cada um tem que entender qual que é o caminho que vai precisar de servir. Mas é que nem você falou. Se você não trabalhar isso como valores, princípios, algo que possa agregar, a gente tá vivendo superficialidade, né? Eu vou encerrar esse tema do voluntariado dizendo o seguinte, que ser voluntário é a atitude mais egoísta que existe. Sabe por quê? Porque ao mesmo passo que eu faço aquilo para beneficiar alguém, o maior beneficiário da ação voluntária é você mesmo. Porque você que volta para casa feliz, que você fez a sua vida valer a pena, que aquele dia foi diferente porque você ensinou alguma coisa a alguém. Então, ser voluntário é uma atitude egoísta, por quê? Porque ela favorece muito mais a quem se voluntaria até do que o próprio beneficiário. Então, ser voluntário é muito bom para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento, para a nossa autoestima, para o nosso senso de utilitarismo. Eu estou aqui para algo mais, né, nesse mundo, que não é só trabalhar, ou só viajar, ou só não sei o que, é o equilíbrio de tudo isso. Então, essa frase eu gosto bastante, porque ela foi dita por um empresário, grande amigo, mantenedor da JA, que falou, nós nos melhoramos muito quando somos voluntários. É isso aí. Que bacana. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória, por tudo isso que você está construindo. Com certeza está fazendo a diferença, não só Santa Catarina, como eu sei que você tem inspirado pessoas ao mundo afora, e acho que é esse que é o protagonismo, né? É entender que empreender é ser protagonista da sua própria vida, e levar em que for, seja no voluntariado, seja no trabalho que eu faço, seja na minha família, seja em qualquer área que a gente puder estar se posicionando para fazer a diferença. Acho que é isso. Muito Parabéns. Muito obrigado. E, gente, então esse é o Gen TV Cast, desse encontro maravilhoso aqui com o Badim. Espero que você tenha gostado desse bate-papo e saiba que nós vamos estar fazendo uma série aí para falar cada vez mais sobre empreendedorismo, sobre voluntariado, sobre evolução, tudo que está acontecendo, mas principalmente trazendo a consciência. Você faz a diferença. Nós somos os protagonistas, desde que nós assumimos a responsabilidade das nossas próprias vidas. Até a próxima.